Fala galera, estamos aqui para mais uma videoaula num formato microlearning, né? Eu sou o professor Thiago do canal Mundo Geo e hoje nós vamos dar sequência aí a duas microlearnings sobre África e hoje nós vamos falar de África e industrialização. Bom, desde o processo aí de descolonização, eu tenho alguns fatores que dificultam muito a questão da industrialização do continente africano, certo? E são 5 esses fatores. Prestem atenção e vamos começar. Bom, o primeiro fator é a pequena participação no comércio mundial. Tá? Então, os fluxos de exportação e importação são muito pequenos. Tá? Isso acaba dificultando o interesse de grandes corporações, de grandes fortunas que existem aí no mundo, né, de investir dentro do continente africano. O segundo fator, assim, parece que óbvio, mas é interessante nós analisarmos, é a escassez de capital. Né? Se eu tenho uma população aí relativamente grande, né, que tem pouco capital, para onde que eu vou vender os meus produtos? Né? Eu posso industrializar o continente africano e de repente vender esses produtos para outros países? Sim, mas sempre é interessante fazer com que parte desses produtos acabe ficando no local onde ele está sendo produzido. Né? E isso eu não vou ter no continente africano. Eu ainda tenho muita pobreza e isso também é um entrave para o processo de industrialização. O terceiro fator são os investimentos externos diretos. Tá? O continente africano ele recebe pouquíssimos investimentos externos diretos na questão industrial. O continente africano ainda é mais procurado por esses investidores para investimento em mineração. Né? O principal aí, interesse das grandes transnacionais, das grandes corporações, ainda é a retirada dos minerais do continente africano. Então, aquele processo de exploração dos recursos naturais, mesmo da época lá da colonização, ele se perpetua nos dias atuais. Né? Então, todos de olho no que a África tende a oferecer em relação à matéria-prima. Como também aí sendo algo negativo para esse processo de industrialização, são as guerras civis existentes dentro do continente africano. Né? Claro, essa situação de guerra sempre existiu, mas após a colonização do continente europeu, que ocorreu lá no final do século XIX, né? E mesmo com o processo de descolonização, de independência dos países africanos, muitas tribos, muitos grupos rivais acabam se degladiando, né, em busca do poder desses países. Então, os europeus acabam deixando um vácuo, né, muitas vezes instigados pelos europeus mesmo, esses grupos rivais, eles acabam se armando, também com armas muitas vezes que vêm lá da Europa, certo? E o processo e a situação, né, que eles se encontram aí de guerras civis, ela acaba dificultando ou mesmo fazendo com que muitas corporações e mesmo o governo, né, desses países tenha aí uma grande dificuldade em realizar um processo, um planejamento, né, de industrialização da região. Então é um outro entrave muito grande, ok? E por último, também, que também tem uma importância muito relevante, é a escassez de mão de obra qualificada. Tá? Então, como a educação ela não possui aí uma base muito bem firmada dentro do continente africano, né, uma educação ainda de baixa qualidade, né, qual o interesse que a minha indústria, que precisa de uma série de mão de obras qualificadas, se eu estiver falando aí de uma indústria de tecnologia, mais ainda, né, numa região que vai me oferecer pouca mão de obra qualificada. Né? Então, é uma dificuldade muito grande eu ter um interesse desse numa região, né, que tem essa escassez de mão de obra.
tá? Outra coisa também é a infraestrutura, né? Falta muita infraestrutura. Mesmo as redes de energia, né, distribuição de energia lá, elas estão bem aquém do esperado, né, que uma indústria precisa para que ela consiga funcionar, né, e gerar lucro, certo? Então, se eu tenho essa escassez de distribuição energética, como que eu vou fazer com que a minha indústria gere lucro? Ok? Então, são esses aí os entraves para um processo de industrialização do continente africano. É claro que todos esperam, né, e a ideia é que uma organização dentro do continente, entre os países, né, acabe levando a resultados mais positivos que possam atrair esse processo de industrialização, ok? Então essa foi a Microlearn de hoje e para aqueles que quiserem continuar, o desafio vem aí. Até mais! Bom, o desafio de hoje é uma sequência do desafio da última Microlearning, tá? Então nós vamos pegar aquele país onde a letra inicial desse país ela é a mesma letra inicial do seu nome, certo? E vou fazer uma pesquisa em relação a reportagens que falem aí de relações econômicas, né, entre ele e outros países. Mas aí tem que ser uma reportagem, certo? E tem que ser uma reportagem relativamente recente, do ano de 2019, ok? Então façam, pesquisem, apresentem aí a reportagem, né? A bibliografia onde acharam essa reportagem, tá? E deixem lá no Padlet, ok? Bom, até mais aí, um bom desafio para vocês.